palavra de Deus diz: Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Versículo 38, então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Juro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua misericórdia, graça e favor, Pai, em nossas vidas. Nos dá, Pai, o entendimento da tua palavra, para que nós possamos acolher, Pai, no nosso coração, colocar em prática, Pai, no nosso nome de Jesus, chegar, Pai, ao ponto que tu queres de transformação, dando testemunho da tua palavra transmitida para nós. Nos abençoa, Pai, no nome de Jesus, e nos fortalece. É o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A fidelidade, ela é uma espécie, vamos dizer assim, como um selo de autenticidade da nossa vida cristã. Imagine só, né? Nós temos a nossa vida cristã, buscamos ser fiéis, né? E é como se nós recebêssemos um selo de autenticidade da nossa fidelidade. Ou seja, a fidelidade é um selo de autenticidade cristã, melhor dizendo, tá? E a fidelidade, ela é uma conquista diária na nossa caminhada cristã. Começou a nossa vida cristã, começamos a construir essa fidelidade diante daquilo que estamos conhecendo do Senhor através da sua palavra. Mais e misericórdia do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor tem para nos abençoar. Quando nós decidimos entregar nossa vida para Ele, nós começamos a perceber que os valores dessa vida perdem o sentido para nós e começamos a nos apegar nos valores celestiais. Isso é uma transformação que acontece no nosso viver, e quando isso acontece, nós cada vez mais estamos crescendo na nossa maturidade cristã e, logicamente, avançando em termos de fidelidade. Se nós pudéssemos medir a nossa fidelidade numa escala de 0 a 10, onde 10 nós estaríamos com uma fidelidade muito boa, uma escala de 0 a 10, qual o número, qual a pontuação que nós daríamos acerca da nossa fidelidade? Quanto estaria valendo a sua fidelidade? Para você, durante a construção dessa mensagem aqui, eu fiz essa pergunta para mim. Na realidade, nós, às vezes, não buscamos propriamente dito fazer uma avaliação, mas nós, muitas das vezes, achamos que a nossa fidelidade, ela é muito boa, e nós vamos ter esse entendimento um pouquinho mais adiante. Mas o que nós devemos entender é que a verdadeira avaliação da nossa fidelidade cristã é o Senhor Jesus, quem nos dá esse atesto ou
nos mostra o quanto é que nós somos fiéis. É o Senhor que fala para nós através das nossas atitudes. Então, como é que isso acontece no nosso viver, né? Sabendo que é o Senhor que nos avalia a nossa fidelidade, enxerga a nossa fidelidade, né? Primeiro que nós corremos o risco de ter uma fidelidade irreal, né? Quando nós buscamos olhar para saber se de repente a nossa fidelidade está acima da média. Nós somos muitas das vezes autocomplacentes. Nós praticamente fazemos vista grossa diante do nosso comportamento para com o Senhor. Às vezes tecemos elogios para nós mesmos e corremos o risco de assim ter uma avaliação que não é verdadeira acerca da nossa fidelidade. Tem pessoas que correm esse risco, né? Um dos textos da minha meditação de hoje de manhã foi Provérbios 30, o Provérbios do dia, né? Hoje 30, Provérbios 30, e o versículo 12 falou isso. Quando o versículo 12 me chamou a atenção para isso, que diz: existe que são aos seus olhos e purificar a sua impureza, né? Então são pessoas que olham para si e se acham puras, né? Por que fazem isso? Porque ainda não foram purificadas das suas impurezas. Então nós corremos o risco de termos esse entendimento que temos uma boa fidelidade ou uma fidelidade acima da média, quando isso não é verdade. Segundo, nós usamos parâmetros errados para avaliar nossa fidelidade. Muitas vezes nós nos comparamos com o próximo. Fazemos comparação com o próximo. E muitas das vezes nos achamos melhores do que os nossos irmãos. Isso aí também é um erro muito grande. Outras vezes também nós quase sempre julgamos a fidelidade alheia, a vida cristã alheia. E olhamos, avaliamos, julgamos, quando o Senhor não permite que isso seja feito. Ele diz que só existe um juiz e nós não devemos julgar a ninguém. Outro ponto, nós temos que entender que o nosso parâmetro verdadeiro de avaliação de fidelidade ou de melhora de fidelidade é o nosso Senhor Jesus. Jesus deve ser o nosso parâmetro e devemos nos parecer com Ele, devemos exalar o seu bom perfume, devemos praticar os seus ensinos na nossa vida diante de toda e qualquer situação. Não importa se sejam situações boas ou ruins, nós devemos nos parecer com Ele e ter a certeza, como eu falei, que a verdadeira avaliação da fidelidade é o Senhor quem nos avalia, conforme o versículo 38, quando Pedro disse que entregaria a vida para ele, versículo 37, por ele, versículo 37, versículo 38, Deus responde para ele, né? Você dará a sua vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, Jesus conhecia ali o que se passava no coração de Pedro, qual era o coração de Pedro, como também
nós devemos nos assegurar que Deus, o nosso Senhor Jesus, conhece o nosso coração, diante de toda e qualquer situação. Então, a nossa fidelidade, ela vai ser verdadeira quando nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida para o Senhor Jesus. E aqui eu volto a falar, Pedro diz que entregaria a vida dele por Jesus. Na realidade, isso aí já é um erro, Era para ele entregar a vida dele para Jesus e não por Jesus. Nós não fazemos isso, nem por Jesus, nem por ninguém, entregar a vida por fulano, não, nós devemos entregar a nossa vida para Jesus. Então, Pedro disse que entregaria a vida dele, Jesus disse que ele negaria, e realmente negou. Se nós lermos 18:5, cumpriu aquilo que falou para Pedro, Porque ele foi questionado se ele seria um deles. Ele negou a Jesus por 3 vezes, e quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Foi quando ele lembrou das palavras de Jesus. E o Evangelho diz que no momento que ele lembrou que o galo cantou, ele olhou para Jesus, e Jesus olhou nos olhos de Pedro, e aquilo foi como algo muito marcante na vida de Pedro, que feriu ele profundamente diante das suas palavras, que não eram verdadeiras diante do Senhor. Mas podemos ver que depois disso, Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 18 a 22, Pedro não negou ao Senhor Jesus o Sinédrio, no momento que ele curou aquele aleijado que estava na porta do templo, e assim ele foi trazido para junto das autoridades religiosas, e ele foi questionado por que aquilo estava acontecendo, e as suas palavras e tudo mais, e diante do Sinédrio ele não negou o Senhor Jesus, mas naquele momento, antes da crucificação, ele havia negado Jesus, ou seja, faltava ainda uma transformação na vida de Pedro, e somente quando verdadeiramente ele entrega a vida dele para o Senhor Jesus, ele não nega, mas se deixa ser usado, ele prova da graça e da misericórdia do Senhor. A mesma coisa podemos também ver na vida de Paulo, capítulo 8, quando ele consente ou participa do apedrejamento de um dos fiéis do Senhor, aqui me fugiu o nome agora, e no capítulo 9 de Atos, nós vemos a conversão de Paulo, ou seja, Paulo antes era um perseguidor da igreja, e ele estava cheio de si, e não tinha espaço para o Senhor, e diante disso não provava da graça, da misericórdia do Senhor, não provava da bondade do Senhor, mas a partir do momento que ele entrega a vida dele para o Senhor, ele tem aquele encontro com o Senhor, a partir de então a vida de Paulo começa a ser transformada, e ele passa a ser usado pelo Senhor. Então, volto a afirmar que ao passo que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa fidelidade, ela se torna verdadeira, fiel, nós nos tornamos cada vez mais fiéis, quando assim nós entregamos a nossa vida para o Senhor e provamos da sua fidelidade. E a fidelidade do Senhor, ela está aí, diante de todos nós, para que nós possamos nos agraciar, para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos descansar, para que nós possamos saber que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que zela por nós, um Deus que cuida de nós. O salmista, no Salmo 108, versículo 4, diz assim: porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é grandioso,
e a sua fidelidade está presente em todo o nosso viver, ao nosso redor, quando assim nós buscamos a ser fiéis com o Senhor, também nós provamos dessa fidelidade. Nós lemos agora há pouco que Deus, Ele não se nega, né? Mas Ele permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. É verdade, Ele continua sendo fiel, mas a nossa infidelidade não quer dizer que nós vamos provar dessa bondade, provamos da sua misericórdia e graça, porque Ele está ali sempre à disposição, esperando que, diante de um coração contrito, que reconhece erros, que reconhece falhas, pecado, e confessa diante do Senhor, o Senhor está lá para agraciar, para abraçar, para cuidar daquele coração, daquela vida. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e pela tua fidelidade. Toda a glória, toda a honra seja ao Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Salmo de número 86, versículo 15. O salmista também diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Esse é o nosso Deus, né? O Deus também que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que nos livra do mal, conforme Salmo 91, versículo de 3 a 6. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o encobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Esse é o nosso Deus, fiel para conosco, poderoso, cheio de graça, poder, que nos guarda, que nos traz alegria ao coração e a paz. O Senhor que traz para nós a sua bondade, o seu cuidado protetor, para que nós não venhamos a pecar, para que nós possamos nos permanecer fiéis como Ele é fiel. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que não pudesse ser comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar, né? Como eu tenho sempre falado, diante da tentação que chega até nós, quando o inimigo estende a mão para nós, para oferecer o pecado. Ainda ontem eu conversava com a Solange acerca disso, e nós temos que ter o entendimento que o diabo não nos faz pecar, mas ele oferece o pecado para nós, e é nós que caminhamos ali para botar em prática no nosso viver aquele pecado. Então, quando o diabo estende a mão para nós, para nos oferecer um pecado, para nos tentar, Deus é grandioso, misericordioso, estende também a sua mão para que nós possamos segurar na sua mão poderosa e assim não vir a pecar, não vir a cair, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, é poderoso, vai cumprir com a sua palavra, irá buscar a igreja do Senhor, e nós vamos morar com Ele eternamente na glória, no nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, Deus mostra da sua fidelidade quando Ele traz para nós o seu coração
rico em misericórdia, fiel para com todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, somos tendenciosos a pecar, mas o nosso Deus é poderoso, grandioso, fiel, e quando Ele encontra o coração arrependido, aonde esse coração pede perdão pelas suas falhas, pelo seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o nosso Deus, o Deus de toda bondade, graça, misericórdia e fiel para conosco. Bom, eu quero aqui trazer quando é que nós crescemos em fidelidade. Temos que pensar na nossa realidade do dia a dia e ver que diante das nossas ações nós possamos estar progredindo em termos de nos tornar cada vez mais fiéis, ou se diante dessas realidades aqui, eu enumerei pelo menos 15 realidades, nós estamos avançando ou então nos tornando cada vez piores, né? Temos que pensar a esse respeito. Quando é que nós crescemos em fidelidade? Primeiro, quando nós crescemos na palavra do Senhor, quando nós cremos na palavra do Senhor, né? Quando nós cremos na palavra do Senhor, se eu ler a Bíblia por ler, como se fosse um livro qualquer, se eu ler sem tirar proveito na minha vida, se eu ler a Bíblia de qualquer jeito, sem tirar aplicações para a minha vida, se eu ler e não meditar nos versículos para saber o que é que aquele versículo me fala, aonde é que eu aplico ele na minha vida, se eu estou vivendo esse versículo, se eu estou vivendo essa verdade, se eu não estou vivendo, se eu creio naquela palavra, quando assim acontece, eu estou crescendo do ponto de vista cristão, eu estou avançando, eu estou cada vez mais me tornando fiel. Mas se eu não creio na palavra do Senhor, se eu não faço as aplicações devidas, eu tenho que atentar para isso, porque talvez eu esteja regredindo ou parado na caminhada de santidade. Segundo, quando nós aceitamos a sua oferta de salvação. Graças a Deus, hoje eu falo aqui para crentes, né? Mas muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e não aceitam a sua oferta de salvação, essas pessoas nunca vão provar da fidelidade do Senhor, nunca vão ter a alegria para dizer assim, que se alegram pela sua fidelidade, de caminhar com o Senhor, de provar a sua bondade, do seu favor, da sua graça e misericórdia, né? Muitas pessoas renegam o Senhor. Tem uma pessoa que frequenta a nossa igreja, e essa pessoa, toda vez eu chego com essa pessoa e ofereço a oportunidade para ele se voltar para o Senhor, entregar sua vida para o Senhor, e todas as vezes que ele fala comigo, todas as vezes, parece que é aquela primeira vez que ele está falando comigo. Inclusive hoje, ele mandou um áudio para mim, dizendo: pastor, eu estou me preparando, mas no tempo certo eu vou entregar minha vida para o Senhor, né? Eu já falei da verdade para ele, que nós não podemos perder tempo, porque ninguém sabe quando é que nós vamos ser chamados desta vida aqui. Ainda ontem, na segunda-feira, dia de folga, eu estava em casa, recebi uma mensagem da nossa irmã Clarice: pastor, meu ex-marido se foi, teve um infarto, né? E ele estava tão bem, e algumas pessoas comentavam no funeral, né? Ele estava tão bem, ria ontem à tarde, mas no dia seguinte se foi. Nós não sabemos quando é que nós vamos, então temos que tomar cuidado.
acerca da salvação que nos é oferecida através de Cristo Jesus, né? Levar a sério a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem, para que eles possam provar dessa bondade do Senhor. Há um pastor presbiteriano, aquele que é arqueólogo, Pedro, como é o nome dele? Sim, Rodrigo Silva, né? Ele tem uma reflexão que ele diz que nós não somos condenados pelo nosso pecado, mas sim por não aceitar a salvação, né? Por não aceitar a salvação. E ele fala da ilustração do homem que estava preso por conta do seu crime, estava no corredor da morte, e a família implorou para o governador para que soltasse aquele homem, e o governador aceitou soltar aquele homem, fez a sua carta lá de soltura lá, e aquele governador se vestiu de pastor, colocou aquela carta que seria a liberdade dele no meio da Bíblia, e foi para lá, e chegou lá na cela onde ele estava lá, e disse: olha, eu tenho algo aqui para você, e levantava a Bíblia assim, e aquele homem dizia: eu não quero saber o que o senhor tem para me falar, não estou interessado. E aquele homem insistiu algumas vezes e disse que não queria saber. Moral da história, ele estava no corredor da morte, quando aquele governador retornou, depois de muito insistir, os guardas falaram para ele: você perdeu a sua salvação, você perdeu a sua liberdade, porque esse homem era o governador, e ele veio trazer a sua liberdade. E aquele homem perdeu aquela oportunidade, e no dia da sua execução, ele pegou, falou e disse, né, que ele estava perdendo a vida dele, não por causa do crime, mas porque ele renegou a salvação. Terceiro, nós avançamos em fidelidade quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Isso aqui é sério, isso aqui é algo recorrente que nós ouvimos quase todos os dias, através de mensagem, através da leitura, através de reflexões, através de cânticos e tudo mais. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós avançamos na nossa fidelidade. Mas por que isso é importante nós ouvirmos tudo isso aqui? Porque muitas das vezes isso não é real no nosso viver, na nossa caminhada cristã. Muitas das vezes nós falamos que nos arrependemos de tal pecado, mas nós incorremos no mesmo erro, naquele mesmo pecado. Insistimos em cometer os mesmos pecados. E conforme assistir a missão de o pastor Celso falando aqui, que os nossos pecados têm que ser como um carro, um acidente, alguma coisa assim. Nós temos que evitar, né? Nós não podemos cometer pecados intencionalmente, mas que eles aconteçam, e assim, quando nós temos o entendimento que nós pecamos e abandonamos aquele pecado, não cometemos mais. Mas, infelizmente, o que muito tem se visto nos nossos dias, no nosso meio, é que é uma realidade do nosso. Isso é uma verdade. Temos que pensar nisso. 4. Nós avançamos em fidelidade quando nos esvaziamos de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma ilustração também que é bem simplesinha, que é acerca de um copo que é cheio de objetos, de pedra, de areia, de tudo mais, onde tenta colocar água, não tem tanto espaço naquele copo por causa da areia, das pedras que estão ali naquele copo. Assim mesmo é também a nossa vida. Quando nós estamos cheios de nós, não temos espaço em nós para o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós seremos guiados pela nossa vontade, seremos guiados por aquilo que nós somos, nós vamos impor as nossas vontades, aquilo que nós queremos, e não aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para nós. 5. Nós avançamos na nossa fidelidade quando nós
praticamos os ensinos da palavra do Senhor. E assim temos que também fazer uma reflexão para saber se aquilo que nós lemos, nós estamos praticando. Se aquilo que nós lemos está servindo de ensinamento para nós. Faz parte, começa a fazer parte do nosso viver a palavra do Senhor que é ministrada para nós, através da leitura, através da pregação, através daquilo que chega ao nosso coração, através de louvores e tudo mais. 6. Avançamos em fidelidade quando nós amamos o próximo. Amamos verdadeiramente o próximo. Amamos também aquele que muitas das vezes se opõe a nós, né? E o nosso amor tem que ser verdadeiro, em todos os sentidos de amor. Aquilo que Jesus sentiu por nós, quando Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. E temos que medir o nosso amor, avaliar o nosso amor, ou perguntar para o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos fale como está sendo o nosso amor. Diante de toda e qualquer situação, diante de todas as pessoas do nosso convívio, como é que está o nosso amor? Se nós somos fiéis, se nós agimos com um da mesma forma que nós agimos com o outro. Temos que ser de igual modo para com todos, amar de igual modo para com todos. Não podemos fazer restrição, não podemos fazer de maneira nenhuma objeções, mas amar verdadeiramente. E quando assim acontece, nós estamos avançando em fidelidade para com o Senhor. Avançamos, 7, avançamos em fidelidade quando nós somos fiéis para com as coisas do Senhor. Cumprimos com o nosso dever cristão. Somos fiéis nos dízimos, somos fiéis no servir ao Senhor, somos fiéis em tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, com alegria. Fazemos de boa vontade, né? Somos fiéis para com tudo, para com todas as coisas do Senhor. Quando isso acontece, nós estamos sendo fiéis para com o Senhor. Muitas das vezes, por conta de situações adversas, às vezes nós deixamos, né, nossa fidelidade ser abalada por conta de situações da qual nós deixamos as coisas de lado do Senhor. 8. Avançamos em fidelidade quando nós não deixamos de servir ao Senhor em hipótese nenhuma. Não importa o que aconteça, nós temos que entender que nós servimos ao Senhor e a mais ninguém, né? Podemos estar numa igreja onde nós temos líderes, irmãos, nós temos pastores, nós temos outras pessoas que estão junto conosco na missão, no chamado, né? Mas nós avançamos em fidelidade quando nós não deixamos de servir ao Senhor em hipótese nenhuma, por nenhuma situação, por nenhuma circunstância. 9. Avançamos em fidelidade quando temos o ânimo de ler a palavra do Senhor. Isso aqui a gente ouve quase todas as pregações e nós temos que também fazer uma avaliação do nosso viver. Quanto nós lemos da palavra do Senhor todos os dias? Qual é a porção que nós lemos? Qual é a quantidade que nós lemos aqui? Se bem que quantidade não tem a ver com qualidade. O importante é a qualidade da nossa leitura. Mas o quanto nós lemos da palavra do Senhor todos os dias? O quanto nós meditamos? Se é todos os dias? Se nós temos que comer, nos alimentar todos os dias, se nós temos que tomar banho todos os dias, se nós temos que dormir todos os dias, se nós temos que trabalhar todos os dias, se nós temos que viver todos os dias, da mesma forma nós temos que ler a palavra do Senhor todos os dias, né?
tem pessoas que, infelizmente, não têm essa prática. Andam com a Bíblia só para dizer que tem a Bíblia. Na realidade, não faz leitura, somente acompanha a leitura de quem está lendo e acompanha a nossa Bíblia, mas não faz leitura. Nós temos que ter vida e ânimo, alegria, desejo de ler a palavra do Senhor. Nós avançamos em fidelidade 10. Nós avançamos em fidelidade quando nós temos uma vida de oração. Isso aqui é uma outra realidade também, que nós vemos estampado em todas as igrejas, da qual já conheci pessoalmente, da que eu tenho ouvido de outros pastores, da que eu tenho acompanhado de fora, através da internet, de livros que eu leio, instrução ministerial. A questão de oração é mínima na igreja, são poucas as pessoas que se interessam, são poucas as pessoas que têm vida de oração. Iniciam um dia, terminam o dia e muitas das vezes nem sequer faz menção do Senhor. Não agradece pelo que come, não pede que tenha misericórdia do viver, não pede a sua proteção, esquece do Senhor, principalmente quando as coisas estão avançando de forma assim, sem problemas, né? É quando mais as pessoas esquecem de Deus. 11. Avançamos em fidelidade quando nós priorizamos ao Senhor em nosso viver. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essa palavra está num contexto de preocupação, aonde coisas simples da vida, aonde o Senhor diz que Ele cuida de nós, como também Ele cuida da erva do campo, cuida das aves do céu que não ajuntam, que não trabalham, mas o Senhor alimenta cada uma delas. Por que Ele não iria cuidar de nós, que somos mais importantes para Ele? O Senhor cuida de nós, mas quando nós somos atingidos nessa área, nós muitas vezes deixamos de priorizar o Senhor na nossa vida. Deixamos Ele de lado para cuidar das nossas necessidades. Isso aí é um erro muito grande, e quando isso acontece, nós não estamos avançando em fidelidade. 12. Avançamos em fidelidade quando a nossa fé nos move para seguir a Jesus. Nós temos lido na palavra do Senhor que a nossa fé move montanhas, mas às vezes a nossa fé é tão pequena que nem é capaz de nos mover para seguir a Jesus. Não temos ânimo, não temos vontade, não nos esforçamos para estar na presença do Senhor, para estar em comunhão, congregando, buscando ouvir a palavra, não importa quem vai pregar, não importa qual seja o momento, eu quero estar junto do Senhor. E é importante que nós estejamos com a nossa fé acesa dentro de nós, para que essa fé nos mova para sempre junto do Senhor, para seguir o Senhor, conforme diz a sua palavra em Hebreus, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. 13. Avançamos na nossa fidelidade quando nos interessa ouvir a palavra do Senhor. Aqui eu já falei disso aqui,
né? Não vou entrar nesse 14, avançamos a nossa fidelidade, amamos mais o Senhor do que as coisas do mundo, as coisas desta vida. Amamos mais o Senhor, buscamos os seus valores espirituais no nosso viver. O versículo, ao ponto 15 também vai falar coisa parecida, então quero aqui encerrar nesse pensamento. Diante da nossa caminhada cristã, diante de coisas da qual não relatei aqui, mas que nós podemos perceber diante das nossas atitudes, diante das nossas palavras, diante daquilo que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer, aquilo que nós estamos deixando a desejar, né? Que o Espírito Santo de Deus que fale conosco, que o Espírito Santo de Deus mexa no nosso viver, nos dê um sacolejo para que nós possamos atentar e não esfriar, que nós possamos atentar e estar firmes e fortes para seguir ao Senhor na realidade do dia a dia. Quero encerrar esse momento aqui diante de palavras que aconteceram como os homens da fé do passado, que também trazem para nós alegria e ânimo diante do nosso viver cristão. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dizendo assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? Nós temos que pensar a esse respeito. Cristo morreu por nós, e nós entregamos a nossa vida para Ele, ou temos resistido diante das situações para querer viver como nós queremos viver, ou temos nos submetido ao que o Senhor quer para cada um de nós? Temos que pensar acerca disso, né? E Atos, capítulo 20, versículo 24, também outra palavra maravilhosa que diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus no nosso viver. Testemunhar, né? Podemos até não ter um ministério ativo na igreja, mas precisamos ter a nossa vida ativa diante do Senhor, para que o nosso viver seja verdadeiramente agradável ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus confirme no nosso coração o nosso viver, nosso testemunho, a nossa fidelidade para com o Senhor. Como é que nós estamos vivendo? Qual é a nota, né, que nós teríamos, não na nossa avaliação, mas uma avaliação do Senhor? Qual a nota que Ele daria para nós acerca da nossa fidelidade? Né? É importante nós atentarmos para isso, e eu convido a cada um para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer, buscar o Senhor, a sua palavra, e buscar nos entregar cada vez mais para Ele. Né? Quando Pedro, com muita alegria, falou para o Senhor: Senhor, darei minha vida por Ti. Jesus olha para ele e diz: você dará minha vida, tua vida por mim? Hoje mesmo tu vai me negar. Né? Vamos nos colocar no lugar de Pedro. Vamos colocar no lugar de Pedro e perguntar: quanto tempo nós somos fiéis para o Senhor diante das questões do dia a dia, daquilo que nós somos testados no nosso viver cristão? Quanto nós somos fiéis ao Senhor? Nosso testemunho
vai falar para o Senhor e vai dizer para nós: é verdade, eu tenho certeza que você daria a sua vida por mim, ou para mim, ou o contrário, né? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quanto tempo Pedro se transformar? Pedro, no primeiro momento, negou o Senhor. Entende? De Deus, ele disse que não poderia deixar de falar naquele nome, e foi usado tremendamente por Deus. Precisamos estar fortes no Senhor, para que Ele nos use, para que nós possamos mudar a realidade da vida de muitas pessoas que estão lá fora, e às vezes nós nos deparamos com essas pessoas para falar do amor de Deus, para cuidar dessas pessoas também. Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do nosso viver, Pai. Que nós hoje possamos fazer uma avaliação. Se nos colocar, Pai, no lugar de Pedro, e diante das situações da qual nós vivemos, se nós negamos ao Senhor Jesus diante das nossas atitudes, ou se nós somos fiéis para contigo, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra venha, Pai, para nos fortalecer cada vez mais, que nós possamos ser teus verdadeiros, ó Pai, que nós possamos não olhar para a nossa vida, mas para Ti, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos envia, Pai, adiante, é o Senhor que fala ao nosso coração aquilo que nós devemos fazer e não fazer, Pai. E não importa as circunstâncias, o importante é, Pai, nós sermos fiéis nas nossas atitudes, nas nossas palavras, ó Pai. Nós possamos ser usados por Ti de forma tremenda, Senhor. Que nós não venhamos a temer, ó Pai. Pelo contrário, Pai, tudo aqui é passageiro, mas nós queremos de verdade estar contigo na glória, Pai. Portanto, nos prepara, nos capacita, nos transforma, Senhor. E diante de qualquer fraqueza, diante de qualquer passo, Senhor, de infidelidade, nos transformar, Pai, para que de maneira nenhuma o inimigo venha nos apontar como infiéis, como pecadores, como falhos, mas possamos ser fortes, ó Pai, dando testemunho de Ti, do Teu poder, da Tua graça e misericórdia diante de toda e qualquer situação. Abençoa, Pai, a todos nós, cuida, Pai, de todos nós, para que nós possamos ser fortes, Pai, e dar um bom testemunho, Pai, no nome de Jesus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E assim, Pai, nós tenhamos uma igreja forte também, Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos no nome santo de Jesus.